Chegamos então na aula de número 40, a última aula da parte, digamos, de introdução à lógica, no interior de introdução à filosofia, né? Temos então passado aí pela lógica clássica, tanto em sua dimensão proposicional quanto em sua dimensão de predicados, digamos assim. Um fragmento da parte de predicados, aquele fragmento específico que diz respeito aos enunciados categóricos. Toda essa lógica clássica, né, que vocês já têm uma ideia, a lógica clássica ela é fundada em alguns princípios. Esses princípios, todavia, não são princípios que têm uma validade universal e absoluta. Eles podem ser derrogados. Os princípios fundamentais da lógica clássica, essas leis sagradas da razão, não são, na verdade, tão sagradas assim, né? E as lógicas não clássicas vão mostrar isso, que nós podemos construir sistemas lógicos eliminando, derrogando, né? Retirando alguns dos princípios lógicos. Então essa é uma dimensão das lógicas não clássicas. Uma outra dimensão é quando nós estendemos a linguagem da lógica clássica com novos conceitos, né? Tudo isso aí monta o corpo, monta a estrutura fundamental do raciocínio não clássico. Então nós temos, além da lógica clássica, as lógicas não clássicas, que funcionam, que são bastante usadas, na verdade, sobretudo na filosofia. Quando a gente vai examinar a lógica com uma perspectiva matemática, é claro que aí o predomínio, né, a lógica clássica é essencial nesse caso, até mesmo também na computação. Mas para as questões filosóficas, daí não há muito o que se discutir. As lógicas não clássicas permitem uma abertura conceitual muito grande e têm, portanto, grande validade e utilidade no âmbito das teorias filosóficas e dos conceitos filosóficos, tá? Então, essas lógicas não clássicas, algumas vezes chamadas também de lógicas heterodoxas, elas vão ter dois níveis. O primeiro nível, digamos, né? O primeiro nível é o nível das lógicas não clássicas que são alternativas. Essa distinção aqui foi elaborada pela Susan Haack, né? A filósofa Susan Haack propôs essa distinção entre dois níveis de lógicas não clássicas e acho que é uma distinção muito boa. As lógicas alternativas, aqui nós teríamos no contexto das lógicas alternativas, né, aquelas lógicas que eliminam os princípios lógicos, digamos assim. São sistemas, de certo modo, sistemas que têm uma incompatibilidade com a lógica clássica. Então nós podemos pensar aqui em um primeiro nível, vou mencionar panoramicamente, tá? As lógicas intuicionistas. Essas lógicas intuicionistas, elas eliminam o princípio do terceiro excluído para algumas sentenças, não para todas, né? Então, o princípio do terceiro excluído, que nós formulamos assim, né? Φ ou não φ, esse princípio vai ter uma certa rejeição. Ele vai ser, de certo modo, rejeitado no domínio das lógicas intuicionistas, vamos colocar assim um I. Claro, sobretudo para domínios infinitos, né, como os intuicionistas vão alterar o significado do ou da negação, eles vão dar uma outra interpretação para as constantes lógicas, né, e isso vai gerar a derrogação do princípio do terceiro excluído. O porquê desse princípio ser derrogado, daí eu convido vocês a primeiro passarem pela disciplina lógica, que é pré-requisito da disciplina que nós temos no UNB, chamada Lógicas Não Clássicas. E lá, tudo isso é estudado em detalhe. Aqui é só para que vocês tenham uma ideia, né? Para que vocês saibam que isso existe. Então, as lógicas intuicionistas, elas vão eliminar o terceiro excluído. Eles vão dizer, olha, para algumas proposições não tem sentido você dizer que ou ela é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Algumas vezes essas proposições são
digamos, indecidíveis. Eu não provo nenhuma sentença e nem provo a sua negação, né? Então isso é usado como uma razão para rejeição do princípio do terceiro excluído. Outra lógica interessante são as lógicas polivalentes. Essas lógicas aqui são alternativas à lógica clássica. É claro, aí você poderia construir tudo a partir delas, né? Então você pode fazer uma nova teoria de primeira ordem, uma nova lógica de primeira ordem a partir da lógica intuicionista, uma nova teoria dos conjuntos, uma nova aritmética, uma nova matemática e outras ciências, né? Dependendo da lógica que você parte, você vai construir um outro complexo de teorias. Então percebam que tudo que a humanidade fez até o momento está totalmente dependente do raciocínio clássico, né? Aqui nós temos as lógicas polivalentes. As lógicas polivalentes, elas vão eliminar a bivalência, né? Então a bivalência, que diz que só existem dois princípios lógicos, essa bivalência não vai mais valer nas lógicas polivalentes. E aí nós vamos ter valorações, né, digamos assim, vamos ter valorações definidas de fórmulas bem formadas para conjuntos com 3 valores de verdade, por exemplo, né? Isso aqui seria indeterminado. Podemos ter para 4, para 5, podemos ter inclusive valorações infinito valentes, né? Infinito valentes, em vários níveis de infinito. Então, as lógicas polivalentes, elas têm esse papel de eliminar a bivalência. Isso aqui tem uma alta aplicabilidade, né? Isso aqui foi usado, essas lógicas polivalentes são muito usadas na modelagem de fenômenos, sobretudo alguns fenômenos computacionais, inclusive, isso pode ser usado para a modelagem dos conjuntos fuzzy, etc. Então é possível, na lógica clássica, nós pensamos tudo como verdade ou falsidade, mas no fundo, isso aí é um detalhe de uma coisa muito maior, né? Que as valorações elas podem ser para quaisquer conjuntos, com 3, 4, N valores para um N qualquer, e depois para infinitos valores, infinito enumerável, não enumerável. Então, esse é o âmbito das lógicas polivalentes. Isso aqui, né, vamos pensar aqui, foi o Brouwer-Heiting, né? Brouwer e Heiting, os idealizadores, quem trabalhou muito ali. Aqui foi o lógico polonês Łukasiewicz, né, um dos primeiros. Depois, recentemente, isso aqui é muito estudado, tem o Zadé, etc. Então nós vamos ter também, no contexto aqui das lógicas alternativas, vamos ter as lógicas paraconsistentes, né? Essas lógicas paraconsistentes, elas têm uma ligação aqui já com o Brasil, porque muitos desses sistemas foram elaborados pelo Newton da Costa. Newton da Costa foi um dos que sistematizou, né, que organizou pela primeira vez essas lógicas paraconsistentes, tal como nós entendemos sistemas lógicos, porque também na Polônia o Jaśkowski já tinha feito alguma coisa também sobre lógicas paraconsistentes no domínio da modelagem da discussão. Então, as lógicas paraconsistentes, elas vão, de certo modo, lá na ideia do da Costa, rejeitar esse princípio aqui, né, que é o princípio do ex falso, do falso segue qualquer coisa, de uma contradição segue qualquer coisa. Isso aqui vai ser rejeitado, então você vai poder ter sentenças contraditórias sem que isso acarrete qualquer sentença do sistema. E lá na formulação original lá do da Costa, nos sistemas formais inconsistentes, esse livro aqui, o da Costa diz inclusive que o próprio princípio da não contradição também poderia ser eliminado, né? Então, vamos pensar, essas são as 3 grandes alternativas, né, que nós temos para a lógica clássica. Claro, tem muitas outras aqui, nós podemos colocar lógicas não monotônicas, a lógica quântica, que vai derrogar a identidade, o princípio da identidade, né? A lógica não monotônica vai eliminar a monotonicidade, mas tudo isso não dá para eu falar aqui. Isso vai estar lá na disciplina específica que todos estão convidados a fazer em algum momento.
Temos aqui outras lógicas também, né? A lógica da relevância, a lógica relevante que vai avaliar qual é o grau de dependência entre as premissas e a conclusão, etc. Isso aqui vai para muitos sistemas de lógicas não clássicas alternativas, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos bivalência eliminada, terceiro excluído eliminado, princípio da não contradição eliminado, e se você colocasse quantum logic, a lógica quântica, teria até a eliminação da própria identidade. E aí tem, para cada lei lógica que você aceita ali da lógica clássica, dá para construir uma lógica não clássica eliminando aquilo, tá? Então, falando aqui muito rapidamente, vamos ter, por outro lado, as lógicas que vão ser as lógicas complementares, né, digamos, ou suplementares, que também seria interessante dizer, em relação à lógica clássica. Essas lógicas suplementares, nós poderíamos pensar aqui, vamos dizer assim, as lógicas complementares, né, seguindo a classificação lá da Susan Haack. As lógicas complementares, nós poderíamos ter, então, aqui as lógicas modais. As lógicas modais, vamos dizer, as lógicas modais aléticas. Aquelas lógicas que vão aumentar, então você pode pegar a lógica clássica e aumentá-las. Assim como você poderia pegar qualquer uma dessas lógicas não clássicas e aumentá-las também com outros conceitos, as alternativas. Então, as lógicas modais aléticas, essas aqui vão adicionar esses conceitos, né? Possibilidade, necessidade, contingência, não contingência, a lógica clássica, de forma a capturar, a formalizar essas noções filosóficas da metafísica. Então, as lógicas modais aléticas, elas vão ter esse uso, né? Isso aqui, essas lógicas modais foram desenvolvidas por várias pessoas, né? Desde Aristóteles, lá nós temos elementos do discurso modal, mas hoje a lógica modal é uma área muito estável, né, da lógica contemporânea. E aí, dependendo da interpretação que seja dada a esses conceitos, nós vamos criar outros sistemas. Então temos aqui também as lógicas temporais, né? As lógicas temporais, ou seja, isso aqui você pode pensar como a lógica das modalidades metafísicas. As lógicas temporais são as lógicas do tempo, né? Aqui nós vamos ter operadores de verdade para todo ponto do futuro, verdade em algum ponto do futuro, verdade em algum ponto do passado, verdade em todo ponto do passado, né? Para todo futuro, etc. Então, temos aqui os operadores temporais, né, que podem ser usados para formalizar modelos do tempo. Então, você fala assim, o que é o tempo? O tempo, na lógica modal, você pode escolher o modelo de tempo que você quer. Tem vários que são consistentes, né? Então você pode ter um modelo circular, pode ter linear, pode ter um que bifurca, dá para fazer muita coisa, dá para fazer tempo não contínuo, né? Então as lógicas temporais também são muito usadas. Vejam que aqui há um forte uso da metafísica nessas duas famílias, né? Temos também as lógicas deônticas, né? As lógicas deônticas que vão servir para, quando você adiciona a lógica clássica ou alguma lógica alternativa, conceitos como obrigatoriedade, permissão, por aí vai, não obrigatoriedade, licitude, você consegue construir um discurso deôntico, né? Esse discurso deôntico serve para você pensar lógicas complementares à clássica. Então, ao passo que isso aqui se ocupa de um pedaço da metafísica, a lógica deôntica, muita gente acha que é a lógica que está por trás dos sistemas jurídicos e sistemas morais, né? Então, são lógicas também que foram elaboradas aqui pelo von Fricht, que é um lógico finlandês, né? Aqui o Arthur Prior, aqui vários autores. Temos também as lógicas do conhecimento, as lógicas epistêmicas do conhecimento, né? Essas lógicas epistêmicas, elas vão formalizar conhecimento e crença.
E aí você vai poder adicionar essas dimensões, né? Você vai poder dizer que é uma matemática do conhecimento, uma matemática da crença, né? Isso vai poder ser feito. Podemos ter também lógicas do espaço-tempo, né? Lógicas do espaço-tempo. Essas lógicas do espaço-tempo vão combinar elementos aqui das lógicas temporais com outros elementos espaciais, né? Para formalizar, digamos, a ideia de espaço-tempo. Então, essas lógicas complementares, elas são, assim, muitas, né? Você pode combiná-las também. Você pode fazer uma lógica modal, temporal, deôntica. Pode fazer uma lógica paraconsistente, temporal, do espaço-tempo, por exemplo. Pode fazer uma lógica intuicionista, epistêmica. Dá para combinar isso, dá para fazer muita coisa. Então, para cada parte do discurso filosófico, nós vamos ter essa característica de usar todos esses sistemas, né? Aqui ainda tem muitos outros que nós poderíamos pensar aí, né? Tem as lógicas da imaginação, por exemplo, né? Como formalizar a imaginação. Então você tem um operador de imaginação, do mesmo modo que você tem aqui um operador para o futuro, verdade em todo tempo do futuro, em todo ponto do futuro, em algum, né? Obrigatório, conhecimento, crença. Dá para fazer lógica da imaginação, dá para fazer lógica da memória, dá para fazer lógica da verdade de qualquer coisa. Então o poder da lógica é muito grande. E você poderia, inclusive, pegar isso aqui e adicionar a lógica de primeira ordem também. Então, o que seria uma lógica ideal para formalizar tudo? Seria a grande lógica. Seria uma lógica combinando todas essas dimensões. Mas essa lógica vai ter alguma dificuldade, né? Ela pode ser talvez uma lógica inconsistente. Recentemente, o Timothy Williamson, que é um filósofo bastante conhecido, professor da Universidade de Oxford, defendeu que uma espécie particular de lógica modal, adicionada à lógica de primeira ordem, é a lógica ideal da filosofia. A lógica S5 de ordem superior. É possível também adicionar a quantificação não só de objetos, mas de propriedades, etc., de forma a você subir a ordem, né? Tem a lógica de ordem zero, que é a proposicional, a de primeira ordem, que é a lógica essa de predicados, e depois você pode fazer segunda ordem e ordens superiores, né? Então existem as lógicas de ordem superior. Aí tem milhões de sistemas. Para a aplicabilidade da lógica, é importante você considerar todos esses sistemas particulares. Contudo, se você pretende fazer algo mais, digamos, genérico, daí você precisa tentar unificar essa pluralidade de lógicas, né? Tentar unificar essa pluralidade de lógicas por via de ferramentas abstratas da razão. Então, você poderia dizer, eu vou agora definir, eu quero algo que sirva para eu colocar todas as lógicas aí nesse pacote. Isso o Alfred Tarski fez, né? Isso o Alfred Tarski fez tratando lógicas, na verdade, como pares do tipo um conjunto de fórmulas e uma relação de consequência. Isso, posteriormente, por um filósofo franco-suíço, Jean-Yves Béziot, propôs a lógica universal. A lógica universal seria a lógica de todas as lógicas possíveis. A lógica universal parte dessa perspectiva. Só que a lógica universal também ela entra nesse complexo de pluralidade, de pluralismo lógico, porque quando você define uma lógica dessa forma, a partir daqui nós podemos gerar antilógicas, digamos, lógicas que vão negar tudo que é verdade aqui e vice-versa, e milhões de outras estruturas lógicas. Então, a lógica contemporânea, ela tem esse nível abstrato, né, que está aqui, digamos, na lógica universal. E aí você pode combinar estruturas lógicas, pode fazer uma série de operações entre esses sistemas lógicos, fazendo uma investigação não sistemática, não investigando os sistemas particulares de lógica e sua aplicabilidade, mas investigando lógica como uma estrutura ultra genérica. Então, eu, na verdade, vocês talvez não saibam, mas eu, na verdade,
eu sou professor de lógica, é a disciplina que eu mais ofereço. Então, eu ofereço, na UNB nós temos a disciplina lógica, que é a primeira delas, que é pré-requisito para todas as outras. Depois que você estudou lógica, você pode fazer, então, lógica 2, que é a metalógica da lógica clássica. Pode fazer tópicos especiais de lógica, que o professor, nesse caso, é livre para escolher o que vai trabalhar. Pode fazer lógica modal, que é uma disciplina só sobre os sistemas modais, tá? Essas lógicas não clássicas complementares. Pode fazer uma disciplina chamada lógicas não clássicas, só com as lógicas não clássicas alternativas. Pode fazer filosofia da lógica, tá? Tem história da lógica, tem filosofia da matemática, né? Então nós temos aí uma grande quantidade de disciplinas que são ministradas tanto por mim quanto pelo professor Rodrigo Freire, e nós então, filosofia da lógica também, né, tá aí. Então nós temos uma formação muito intensa e muito profunda na área de lógica, na graduação em filosofia aqui na Universidade de Brasília. E se vocês tiverem ainda muito tempo pela frente aí na UNB, convido vocês a se matricularem em lógica semestre que vem na minha turma, e depois a gente vê aí o que faz para que vocês possam passar por todas essas disciplinas. Então, pessoal, é isso, né? É isso que foi a parte de lógica aqui no contexto de introdução à filosofia. Espero que vocês tenham interesse em continuar fazendo outras disciplinas nessa área.